240 milhões de reais. Esse é o número que o Brasil perde por ano em negócios imobiliários mal diagnosticados. A gente perceber como fugir dessa estatística, e aí como fugir? Com profissionais que tratam imóveis como patrimônio e clientes como ser humano. Hoje, nós aqui no nosso Podvox estamos recebendo o Sávio da Fiandrino Imóveis e ele vai trazer como um solucionador de problemas. Utilizar o diagnóstico um diagnóstico preciso, um diagnóstico assertivo, para garantir que os seus proprietários e compradores atinjam os seus objetivos financeiros e pessoais de forma eficaz. Sávio, é um prazer enorme receber você aqui com a gente. E eu já vou começar com a minha dúvida, com a minha pergunta: o que diferencia um consultor de imóveis, como que você trabalha e quais são as suas áreas aí de atuação? Luiz, boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar bem claro que, na verdade, um consultor imobiliário, ele não atende somente a demanda que o cliente inicial acha que precisa. Porque muitas vezes, o que acontece? Ele vem buscando uma pessoa, só que ele está perdido com relação ao bairro, principalmente pela cidade, que é uma cidade onde as pessoas vêm de fora, em sua grande maioria. Ele está perdido em relação a qual imóvel que tem problema com água, qual imóvel que tem problema com documentação. E, no caso, eu soluciono todos esse tipo de problema para que, quando ele chegue aqui, ele não tenha nada que se preocupar. A única preocupação dele é gostar do imóvel. Ótimo. Então, essa assessoria, eu faço uma assessoria personalizada, Uhum. buscando exatamente o que ele precisa. Por exemplo, um detalhe simples. Você tem algum problema alérgico? Sua família sofre de algum problema? Porque tem bairros que sofrem desse problema, que são mais úmidos. Então, nós devemos evitar. O sol da manhã seria um sol melhor para você, que às vezes você sente muito calor? Ou não, você é uma pessoa que sente mais frio, então o sol da tarde já seria um ambiente mais agradável, mais acolhedor. Então é buscando anuência, uma intimidade, uma relação com o cliente, para que aquela compra ou aquela venda do imóvel ele fique satisfeito, não só no primeiro momento, mas depois, pensando, nossa, eu tive meus objetivos alcançados. Eu acho que esse é que é o grande trabalho de um consultor. Sim. E é interessante porque muitas vezes as pessoas, elas parece que, vou procurar um ali na internet, vou procurar de qualquer forma um corretor, e aí um consultor, mas ele não para analisar quem é de fato. Então, você como um consultor de imóveis, você vê muito além de apenas um imóvel. Você trouxe aqui a questão do sol, isso tem que ser algo que as pessoas devem buscar mais para até não caírem em armadilhas, né, sabe? Porque é muito comum, né? Principalmente hoje em dia com a internet, é muito fácil para o mundo dos estelionatários. Só que a partir do momento que eles recebem o dinheiro, eles somem. Isso acontece Uau. muito. Eles enganam, colocam preços absurdos que é impossível encontrar, no bairro também que não tem como. E quando você. Acho que a melhor forma das pessoas entenderem é o seguinte: quando você está com sintoma de doença, normalmente você vai na internet, coloca os sintomas e aparecem mil e uma doenças. Você pode ter do mais simples Maravilhoso. até o mais absurdo. Então imagina só, você colocando também que você procura somente um corretor. Uhum. Então vai aparecer desde a pessoa que não tem a qualificação, ou vai aparecer uma pessoa com a melhor qualificação. E quando você vê que não tem mais problema, não tem mais como solucionar o seu problema médico, o que você faz? Você procura um especialista, Sim. que ele vai direto ao caso.
Ele resolve o seu problema. Eu sou um resolvedor de problema. Na verdade, o problema fica comigo e o cliente tem que ficar com a parte boa. Ele não tem que se incomodar se o imóvel está com problema de documentação, se tem alguma pendência judicial, que muitas vezes tem clientes que compram e tem pendência judicial. Ele não precisa se preocupar, por exemplo, esse imóvel tem escritura, mas a maioria das pessoas não sabe que o que tem validade é o registro do imóvel no cartório. Então, essa dificuldade, um consultor especializado que eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em contratos, além de fazer o curso da Vox, que é muito bom, e fazer a pós. Eu procuro me especializar cada vez mais. Sou perito judicial também. Então, eu sempre vou conseguir algo seguro, aonde o sonho continue um sonho, não um sonho que se torna um pesadelo. Uau. Porque enquanto você está falando e você trouxe aqui para gente a necessidade e a expertise também do currículo aqui do Sávio Fiandrini, da Fiandrini Imóveis, e a gente parar para refletir dos desafios, porque eu fico pensando os desafios que tem atuais no mercado e pensando eram os mesmos, são os mesmos de 10 anos atrás ou mudou, Sávio? Conta aí pra gente com a tua experiência. Não, o mercado, na verdade, mudou totalmente. Se você quer agir da mesma maneira que você agia há 17 anos atrás, foi quando eu iniciei, é totalmente diferente. Eu digo que é um mundo novo, aonde, por exemplo, a maioria dos meus clientes não precisam mais ir em escritório para assinar um contrato. Eu envio para eles em PDF, eles assinam em casa ou no escritório, então eles não perdem tempo. Só que antes de eu enviar esse contrato, eu analiso tudo. Eu analiso a documentação. Eu jamais deixo um cliente assinar uma promessa de compra e venda colocando valores se eu não pegar a certidão do imóvel, se eu já não tiver com a certidão em mãos, para justamente ver a comprovação que aquilo é legal, é lícito e está no nome de quem está vendendo. Então, na hora que você busca um imóvel de fato para o cliente que te procura, você tem que fazer esse serviço. Por isso que eu digo que hoje em dia eu sou um consultor, eu não sou um corretor de imóveis. Eu consulto tudo Sim. para o cliente não ter problema. E hoje em dia, por incrível que pareça, está muito mais fácil você cair em armadilha, mesmo com a tecnologia, do que antes. Porque tem muito golpe. Em algumas plataformas, que eu não vou citar o nome para não ter problema legal, jurídico, mas tem, onde você faz um anúncio e outras pessoas replicam o mesmo anúncio com a mesma foto. Só que eu percebo, muitas vezes, como a foto foi replicada, eu percebo que ela foi. Só que uma pessoa mais velha, por exemplo, que não tem tanta habilidade, ela não vai perceber. E vai cair, porque é muito fácil. Sim. Sabe, e assim, além dessa noção de conseguir, você trouxe novamente a importância de ter alguém que também tenha o olhar jurídico da questão. Uma dúvida que aparece é pensando o objetivo do cliente. Então, você tem ali falando para a gente, atender o objetivo do cliente, mas ao mesmo tempo a gente vê a questão que você trouxe do diagnóstico prévio para trazer algo ali para ele. Então, entre o fazer o objetivo dele ser claro e o diagnóstico que você vai trazer, quais são as diferenças entre esses dois, entre essas duas áreas? Será que o cliente sabe sempre o que ele quer também? Né? Eu aproveito aqui, porque eu já estou aqui com um monte de dúvida, um monte de questão, já jogo aqui para você também. Ótima pergunta, Luiz. Essa parte realmente é uma parte que confunde, Uhum. porque são muitas oportunidades, muitos negócios, e eu vou contar um segredo. Oba! Quando eu faço atendimento ao cliente, eu não penso na minha comissão. Eu não olho o imóvel mais caro que ele pode comprar. Eu estudo a necessidade dele com o que ele me fala. Porque já ocorreram situações
que era um casal sem filho, que eu indiquei a comprar um imóvel menor e mais barato, porque eles poderiam comprar à vista. Eles não precisariam entrar no financiamento bancário. Se eles encontrassem qualquer outro, ia vender o mais caro, porque eles estavam dispostos a pagar. Só que eu conversando e vendo a demanda, eu observei que não, que eles não precisavam naquele momento, e eu expliquei a situação, que você começa com daqui a um tempo, você vende, me procura, que eu vendo, e você compra outro imóvel. Então eles me procuraram anos depois para vender aquele imóvel e comprar outro, só que de forma segura. Aí eles falaram: não, agora eu estou entendendo como funciona. Eu explico a questão de financiamento bancário, porque muitas vezes eu mostro a diferença que certas situações não compensa você financiar, outras situações é muito benéfica, porque você ficar deixando dinheiro, por exemplo, no fundo de garantia, a rentabilidade é ridícula, porque o governo pega o seu dinheiro para emprestar. E quando você usa para comprar o imóvel, você está usando aquele recurso que é seu a seu favor, não deixando para o governo que só olha o lado dele. Então eu olho cada caso, analiso a situação do cliente, vejo a possibilidade, converso, sinto a necessidade, a real necessidade, só que eu explico de forma clara e objetiva. Eu não, eu gosto de fazer um negócio sem dúvidas, Uhum. porque para algumas pessoas é somente um bem que ele vai comprar e vender, mas para a maioria das pessoas é o negócio da vida deles. Realização de um sonho, né? É Sabe? o sonho. Como que eu posso estragar o sonho de alguém? Uau. E talvez por acreditar tanto em Deus também, eu fico imaginando, toda vez que eu vou fazer um negócio, eu peço a Deus que seja o melhor para o vendedor, para o comprador e que seja bom para mim também. Sim. Porque se não for, eu prefiro não realizar. Porque muitas vezes você não realiza naquele momento, mas vai passar um outro momento que você vai realizar. Não tem problema, não tem pressa. Tem assertividade. Eu trabalho com assertividade. E vendo você falar da assertividade, falar dessa maneira precisa, clara, a gente está aqui terminando o curso da Vox to You. E eu fico sempre trazendo, a gente acompanha. Você fez comigo o Academy, a gente teve aí 7 meses e meio de curso, depois mais 13 semanas com o pós. Como é que foi para você? Hoje, as pessoas que estão te assistindo, aqueles que estão te conhecendo hoje aqui no nosso podcast, estão falando: ah, eu estou vendo o Sávio aqui falando com muita assertividade. Nem precisava, sabe? Você nem precisava fazer o curso da Vox. Me conta um pouquinho como é que foi para você fazer o nosso curso. O curso da Vox, eu vou deixar bem claro, não é somente um curso de oratória. Ele pega no seu íntimo o que, na verdade, você nem lembrava que você tinha esquecido. Ele desperta aqueles conhecimentos que estavam adormecidos. Ele vai potencializando tudo que é de bom e, ao mesmo tempo, ele mostra o que você não está tão bem para você trabalhar. Só que de uma forma que não seja muito abrupta para você, na verdade, retrair. Ele vai te puxando de uma forma bem pausada, bem categórica, onde os cursos, todas as aulas você tem o exercício prático, que aí você vai perdendo aquele medo, aquela limitação, principalmente o que eu tinha muito, essa questão de expor, de fazer vídeo, de internet, esse tipo de coisa, ele vai mostrando aquilo com naturalidade. Então eu achei assim sensacional, porque ele desperta o melhor em você. O que você já era bom vai ficar perfeito. E o que você não era bom vai ser trabalhado ao máximo. E você, no final, vai buscar essa perfeição, porque vai despertar isso em você. Você não vai aceitar mais ser aquela pessoa que fica inibida. Você vai ver que a vida é de quem faz acontecer, não de quem espera na cadeira. A vida é de quem faz acontecer. Sávio, a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento do podcast,
mas eu quero que você deixe o seu pitch final, a sua mensagem, o seu olhar para que aquela pessoa que está assistindo, ela possa te procurar e fazer bons negócios e fazer parcerias e crescer. Porque da mesma forma que você falou aqui da Vox, e a gente agradece muito já de agora, com o carinho e com a confiança de você ter feito essa jornada, a gente defende essas parcerias. Então, abra aí o teu pitch para que você faça ainda mais parcerias, venda de forma interessante, inteligente, do jeito que você já tem feito com várias pessoas. Por favor, Sávio, a palavra é sua. Se você procura algo especializado, aonde o problema fica comigo, com o seu consultor, e não com você, depois que é feito o negócio, a pessoa não deixa de te responder, não tem mais interesse. Se você procurar algo que seja definitivo, onde você vai ter suas soluções de demanda, vão ser todas atendidas, procura o Fiandrini Imóveis. Porque aqui você vai ter um atendimento diferenciado. Porque, inclusive, Fiandrini é meu sobrenome. Meu nome é Sávio Fiandrini. Não existe outro. Vocês podem procurar em qualquer lugar que não existe outro. Então eu garanto o meu serviço e garanto o meu atendimento. Pode me procurar que você não vai ficar decepcionado. A vida é feita de conexões de verdade. E a gente aqui está vendo uma marca que a gente pode ver tem um CPF por trás da marca, um nome real de alguém que se compromete e nós da Vox defendemos isso. Procure pessoas, procure contatos, procure conexões. E você, que também tem um sonho, que também tem um desejo de se mostrar, mas talvez se sinta muito tímido, muito introvertido, muito fechado para fazer, fica com essa defesa, fica com esse olhar. O mundo é do tamanho dos seus sonhos. Você pode realizar aquilo que você deseja. Vem para a Vox, vem para a Fiandrina Imóveis e vamos fazer da nossa história uma nova história. Obrigado. Esse aqui é o nosso Podvox. Eu te aguardo nos próximos episódios.